da instituição UNB, Universidade de Brasília, e voluntária da 51ª da edição ABAV. Gostaria de convidar ao palco Leonardo Bessa, desembargador do TJDF-T, para nos contar sobre o direito do consumidor com o tema Turismo e o direito à informação do consumidor. Bem-vindo e boa palestra a todos. Boa tarde, prazer estar aqui falando sobre direito do consumidor nesse evento tão importante. Parabenizo os organizadores do evento. E eu preciso de uma pergunta prévia. Quem aqui é formado em direito? A maioria não é, né? Está ótimo, perfeito. Para saber o tipo da linguagem, né? Isso é bom. Bom, gente, eu sou atualmente desembargador do Tribunal de Justiça, né, há 3 anos e alguns meses. Fui, durante mais de 20 anos, promotor de defesa do consumidor. Sou professor também, eu tenho livros publicados. Então, eu lido com essa matéria de direito do consumidor há bastante tempo, né, e é uma satisfação poder conversar com vocês dessa área tão importante, né, que é o turismo. Então, vou falar um pouquinho do direito do consumidor, do surgimento, do significado, mas de forma bem breve, para que vocês, e na sequência, trazer situações práticas, para que vocês possam saber qual o cuidado que eu tenho que ter com o meu cliente, com o turista, o que eu posso fazer para melhorar essa relação, não gerar um probleminha, ir lá para um PROCON, para a Justiça, enfim. Gente, o direito do consumidor ele tem um momento simbólico, mais simbólico de nascimento, que é 1962. Em 15 de março de 1962, o presidente dos Estados Unidos, que era o John Kennedy, ele fez um discurso ao Congresso norte-americano e ele disse, né, ele expressou uma frase que ficou famosa. Ele disse o seguinte: todos somos consumidores. Todos somos consumidores. 1962. Em homenagem a esse discurso, inclusive, o dia 15 de março é o dia que se comemora o Dia Internacional do Consumidor. Então, a gente tem a Black Friday, vocês já perceberam que tem muitas empresas que em março, não, Semana do Consumidor, vamos fazer promoções? É por conta desse discurso do Kennedy. E isso já mostra a relevância, né? E, realmente, nós somos consumidores, né? Vocês, em algum momento, estão do outro lado do balcão, mas vocês são consumidores também o tempo inteiro, né? Até quando estão dormindo, né? Porque você está a conta de água, a conta de luz, o celular, a escola, o transporte, a comida, tudo que você compra e consome diariamente é um ato de consumo, é uma relação de consumo, como a gente diz no direito, fornecedor de um lado, consumidor de outro. E o que aconteceu? Depois desse discurso de 1962, na década de 70 e 80, principalmente Estados Unidos e Europa, existe uma edição de normas de proteção ao direito do consumidor. Começa a surgir ali algumas normas pontuais. Como assim, Leonardo? Normas na área de publicidade, normas na área de venda em domicílio, normas sobre contratos, cláusulas pequenas, para evitar cláusulas pequenas, por exemplo. Isso é Europa e Estados Unidos, na década de 70. Em 1985, a ONU, gente, edita uma resolução que é uma recomendação, é uma sugestão para que os países adotassem ou reforçassem a legislação de proteção ao consumidor. Então, é uma recomendação, mas já mostra que havia um consenso, Gustavo, desta necessidade de proteção ao consumidor em âmbito internacional. Na década de 80 também, aí já chegando no Brasil, nós temos a nossa Constituição de 88, que vai dar um destaque diferenciado ao direito do consumidor. Tem 3 passagens importantes, né, que é o artigo 5º, inciso 32, o artigo 170, inciso 5º, e que eu queria destacar o artigo 48
do que a gente chama de ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Foi ali que foi dito que o Congresso Nacional deveria editar, no prazo de 180 dias, um Código de Defesa do Consumidor. E no Brasil, com atraso, em 1990, surge essa lei, que é a Lei 8.078, conhecida como Código de Defesa do Consumidor. Qual é a grande diferença dessa norma com relação ao que existia até então? É que ela é uma norma mais abrangente. Na década de 70 e 80, por exemplo, eu tinha uma lei para tratar de SPC, nos Estados Unidos. Eu tinha uma lei para tratar de publicidade, como eu disse, eram leis pontuais, específicas, não tinha essa visão global do mercado. O Código de Defesa do Consumidor, ele é um pouco mais completo, ele tem uma intenção de completude, de abranger todos os aspectos, todas as relações de consumo, todo o vínculo estabelecido entre consumidor e fornecedor. Ele também define o que é consumidor e o que é fornecedor, juridicamente, né? E qual a perspectiva dessa lei? Ela é uma perspectiva de proteção. A lei considera, a partir da Constituição, que o consumidor é um sujeito vulnerável, frágil, né? Como se a relação fosse assim, aqui o fornecedor e o consumidor aqui. Então, a lei ela vem tentar restabelecer esse equilíbrio, ela traz direitos para tentar estabelecer esse equilíbrio, né? Essa é uma ideia básica. Então, fala assim, vulnerabilidade do consumidor, que é a fragilidade do consumidor. É o mesmo raciocínio, gente, da legislação de trabalho. A CLT ela faz o quê? Ela considera que o empregador é mais forte e estabelece alguns parâmetros mínimos de observância, considerando que as partes muitas vezes não têm uma condição de igualdade na negociação. É o mesmo raciocínio. Então, objetivando uma igualdade material maior, vem o legislador e traz esses direitos, disciplina esses aspectos. E a lei não, a doutrina, o que a gente chama de doutrina no direito? Os autores, os que escrevem sobre direito do consumidor, livros, né? Eles vão destacar que a vulnerabilidade do consumidor, essa fragilidade, não é só por uma questão econômica, que normalmente a gente tem a ideia, hein? Uma empresa forte economicamente, né? E o consumidor mais frágil economicamente. Claro que nem sempre é assim, né? A gente tem consumidores que são bem fortes economicamente, né? E fornecedores que uma padaria, um armarinho, até mesmo um camelô. É fornecedor, porque atua no mercado de forma reiterada, enfim. Mas tem essa vulnerabilidade decorrente da superioridade econômica e tem uma outra vulnerabilidade decorrente da carência de informação. E aí eu já começo a abordar o tema central, turismo e o direito à informação do consumidor. E vocês, se eu pudesse resumir, o que é mais importante para vocês, eu vou convencê-los, é a informação clara, adequada, completa, não omitam nada. Esse é o básico, gente, uma palavrinha-chave. Não é só na área de turismo, não, mas na área de turismo ganha um realce maior. E eu vou explicar e vou convencê-los, se vocês já não estiverem convencidos. Então, existe a vulnerabilidade informacional. Esse é muito destacado pelos autores e pelos tribunais. O consumidor tem um desequilíbrio de informação. Quando ele vai comprar um notebook, quando ele vai contratar um plano de saúde, quando ele vai contratar um plano de previdência privada, né, ele acredita muito no que se fala. Claro, ele pesquisa, a internet está aí. Hoje facilita bastante. Mas ele nunca vai ter o mesmo nível de informação de quem está vendendo para ele. Né? Raramente, pode até acontecer, enfim, né? Uma pessoa, sei lá, que é da área da informática, que está comprando um notebook, enfim. Mas sempre há essa disparidade de informação que os autores chamam de vulnerabilidade informacional. E tem uma outra vulnerabilidade, quem sabe no futuro eu escrevo um artigo sobre isso, que eu estava refletindo sobre aqui, conversar com vocês, e agora se coloquem não na condição de pessoas que estão vendendo produtos e serviços para o consumidor, se coloquem na posição de turistas.
Sabe que a vulnerabilidade do turista é uma vulnerabilidade contextual, que eu vou chamar assim. Como assim contextual? O contexto dele, o turista ele quer tudo, menos o quê, gente? Dor de cabeça. Não é verdade? Você quer ter dor de cabeça, vai ter um problema ali numa viagem sua. Não, tá bom, eu vou tirar um dia da minha viagem, vou lá no Procon, eu vou resolver esse problema, né? Tudo bem, né? O dia é só, eu tenho 7 dias, mas um dia foi para resolver, foi para ir no Procon. Então, o consumidor, ele tem essa vulnerabilidade contextual, a gente pode ampliá-la. Muitas vezes ele está no país estrangeiro, né? Não tem, está inseguro, não sabe falar aquele idioma. Então, ele está muito exposto. E mais, ele está querendo ter um momento de relaxamento, de prazer. Ele não quer ter dor de cabeça. A dor de cabeça é fora da época de turismo, vamos dizer assim. Então, isso ressalta o quê? Um cuidado maior que os profissionais do turismo têm que ter com o consumidor. Que cuidado é esse? Começa por aqui. A informação. O código, gente, além dessa questão da informação, que é muito destacada, eu até ia trazer o código aqui, mas está lá, está no artigo 6º, 3, está no artigo 31, fala que o consumidor tem direito à informação detalhada sobre características, qualidade, circunstância do produto, serviço, enfim. Né? Por que a informação? Gente, eu quero que vocês façam exercício, se coloquem como consumidores. Por que a informação? Que é com a informação, e isso está no discurso do Kennedy, que a gente exerce direito de escolha. Não é verdade? Eu tenho informação, eu comparo A, B, C e D. Não é assim que a gente faz em tudo, seja num restaurante, seja numa agência de carro, seja em tudo, ao comprar uma camisa, você pode optar pelo mais barato e saber, né, a durabilidade, que não vai ser talvez a mesma qualidade daquela outra mais cara, né? Você faz essa análise. Então, a informação é, antes de tudo, para exercício do direito de escolha, né, que é fundamental para o consumidor. Ela vai além disso, como a gente vai ver. Um outro princípiozinho que vai conectar com essa história da informação chama-se boa-fé objetiva. Quem é do direito sabe o que é isso. Hoje, a boa-fé objetiva é a exigência que a norma faz que você haja na sua relação com as pessoas com lealdade e transparência. Como é que eu ajo com lealdade e transparência? Antes de tudo, com informação adequada e clara. Aí tem várias consequências pela ausência de informação. E tem várias consequências jurídicas pelo fato de eu passar uma informação e eventualmente não cumprir. Tem, por exemplo... Pode. A ideia é no final, mas faz. Já vai. Claro. Vou falar. Tá previsto aqui, esse é um tema muito sensível, né, que é a chamada solidariedade entre os entes que prestam esse serviço, tá? Vou falar. Foi muito boa a pergunta. Então, a questão eu estou falando da lealdade, boa-fé objetiva, dever de informar. E aí, o artigo 30, olha só, gente, como isso é levado muito a sério, diz assim: toda oferta ou informação publicitária, oferta verbal ou informação publicitária, folder, internet, enfim, toda forma de divulgação do produto ou serviço, vincula o fornecedor e integra o contrato. Então, meu amigo, falou que vai ser o preço tal, falou que vai ser assim, se não cumprir aquilo, ele vai poder exigir aquela oferta, ele vai poder pedir, eventualmente, uma indenização do que foi prometido e o que não foi cumprido. Ele vai, eventualmente, eu vou falar um pouco disso, pode caracterizar uma publicidade enganosa, pode ser até uma coisa
mais grave. Então, olha a importância do artigo 30. Ah, Leonardo, nossa, que perigo. Então, não posso falar nem que a praia é agradável, porque depois ele acha que a praia não é tão agradável, né? Ou a vista não é tão bonita, isso aí complicou. Não, pode. Esses aspectos subjetivos não vinculam, né? A lei fala que é aspecto objetivo. Você vai dizer, você está indo para uma praia, o clima é maravilhoso. Aí a pessoa volta, não, quero o meu dinheiro de volta, o clima não estava maravilhoso. Não, isso aí pode. Essa análise que não há um parâmetro objetivo, sim. Agora, você vai falar assim, você vai fazer uma viagem, é rapidinho, é 1 hora, e depois a viagem é de 3 horas e meia, sem nenhum imprevisto, é complicado. Coisas objetivas, cuidado. Coisas de análise subjetiva, pode. Maravilhoso, agradável, confortável, tudo isso pode. Está lá no artigo 30, senão também seria bem complicado, né, gente? Então, é outro ponto importante. O artigo 37 fala em publicidade enganosa. Também é outro ponto importante. O que é a publicidade enganosa? É a informação falsa? É a informação falsa. Mas é a informação, e essa é mais importante, dúbia. A informação que gera dúvida no consumidor, que é capaz de induzi-lo a erro. Está lá no artigo 37. Então, principalmente para as publicidades, é muito importante que a informação não seja dúbia, né? Que você não coloque uma vantagem. Vamos sempre abstrair um pouco da área de turismo para vocês, né, ficarem um pouco do lado do consumidor, né? Não que vocês sejam contra o consumidor, realizar um serviço de empatia, que é estar do lado de lá, né? Você pega uma publicidade de um carro, tem todas as vantagens, tem um preço super barato, tem uma foto do carro lá, maravilhosa, e tem uma letrinha pequena dizendo assim, olha só, esse preço aí não é para aquele carro, esse preço aí é para um carro que não tem nada daqueles acessórios que está ali, só que em letras pequenas, né? Isso não é boa-fé, isso não é lealdade, e os tribunais já têm destacado que isso é uma publicidade enganosa, entenderam? Então, destacando a questão da importância da informação. E é com base também na ideia de boa-fé objetiva, e aí a gente começa a chegar... Qual que é o seu nome? O que a Solange trouxe aqui, que se constrói, não é só com base nessa ideia, mas é com base nessa ideia também, que se constrói algo que chama teoria da aparência. O que é a teoria da aparência? É que eu acho que eu estou contratando com alguém, ou eu acho que é uma empresa só, eu acho que são empresas que... Ou eu não sei exatamente, tem uma atuação conjunta, mas eu não estou formalmente contratando com a outra empresa, né? Isso na área de serviço médico é muito comum, por exemplo, a gente tem Unimed locais e Unimed nacional, né? E são pessoas jurídicas diferentes. E, muitas vezes, o consumidor entra contra a Unimed nacional, pede alguma coisa contra a Unimed nacional, quando ele, na verdade, contratou com a Unimed local, uma questão de plano de saúde. Os tribunais falam, não, o consumidor ele não sabe, ele está enganado. Então, as empresas vão ter que atender o direito do consumidor. Aí tem todo um sistema, Solange, que a gente chama de solidariedade, além da teoria da aparência, que são situações que o juiz analisa no caso concreto se o consumidor se enganou, né? Tem a previsão de uma coisa que chama-se solidariedade. O que é solidariedade? É quando um produto ou um serviço ele tem um problema, tem várias pessoas que colaboram com aquela venda daquele produto. Se houver, eu estou tentando simplificar, depois a gente entra nos detalhes. Se houver algum problema, todos respondem perante o consumidor. Vocês podem falar, e tem razão, mas que isso é injusto. E num primeiro momento é mesmo, né? Se parar para pensar, num primeiro momento é mesmo, mas o que o código deseja? Ele deseja o seguinte: repare, cadeia de fornecedores, repare o dano ao consumidor, depois, num segundo momento, você se volta na cadeia e vai atrás de quem realmente foi o causador daquele dano. Esta é a ideia que está por trás.
Vou sair do turismo. Depois vou chegar nessa questão específica sua. Vou sair do turismo. Eu compro um celular, ele me dá problema. Diz a lei quem é o responsável? O fabricante e o comerciante. Né? O comerciante, ele, aqui, está aqui seu celular. Está na caixa, tem problema, vem em cima de mim, muitas vezes. Né? E o que a lei diz? Ambos, há uma solidariedade. Eles devem atender o direito do consumidor, depois, num segundo momento, o comerciante vai atrás do fabricante e fala, espera aí, eu tive que um prejuízo em relação àquilo, tive que devolver o dinheiro, ou então estou com esse produto aqui, que é um celular com vício, você me dá um novo. E se resolve. Isso chama-se ação regressiva. Aí, Solano, eu até discordo. Aí o legislador fez algumas opções, em algumas situações, que ele fala que tem solidariedade. Situações expressas. Essa do vício do produto, não é de serviço, ela é expressa. Na questão de serviço, que é a área de vocês, a legislação não é expressa quanto à solidariedade. Pessoal do direito, depois compare o artigo 18, a redação do 18, com a redação do artigo 20, com a redação com o artigo 12 e 14. O 18 fala, os fornecedores são solidariamente responsáveis. Na prestação de serviço, não fala. Fala, o prestador de serviços é o responsável, aquele que presta o serviço. Em que pese esta literalidade da norma, os tribunais, no meu modo de ver, e eu tenho obra escrita sobre isso, vários livros escritos sobre isso, eles se equivocam a dizer que tem essa solidariedade automática, como se fosse do artigo 18. Né? Então, aí eu vou trazer alguns casos aqui para vocês. A doutrina, quem que é a doutrina? Os estudiosos que escrevem livros. E os tribunais, de um modo geral, em que pese a solidariedade não estar expressa na área de prestação de serviços, eles entendem que é a solidariedade. Ora utiliza do argumento da teoria da aparência, ora se utiliza de um outro argumento que também não está expresso, eu não vou me aprofundar nele. Mas o fato é que me parece que o legislador ele não teve essa intenção de ter uma solidariedade, vamos chamar assim, automática, em situações de prestação de serviço. Né? Mas aí eu vou trazer alguns casos julgados por tribunais superiores, para que vocês entendam que a tendência dos tribunais é por esta solidariedade. Mas eu vi um julgado recente da ministra Nancy, que ela vai dizer que não, até de 2022, não tem a solidariedade, e ela faz, inclusive eu tive acesso a esse julgado agora, apesar dele ser de 2022, eu não sabia dele, é justamente uma situação de agência de turismo e fato do serviço, agência de turismo e problema com passagem aérea, exatamente o caso, vou te dar um número desse julgado e vai dizer assim, não, a agência de turismo não é solidária nesse caso, mas é uma decisão isolada, pelo que eu estou percebendo. É um recurso especial, é um número para os advogados. Se quiserem pesquisar também, vocês vão encontrar. Vocês coloquem na internet depois, Superior Tribunal de Justiça, recurso especial, ou RESP, né? 199-4563. É um caso que vai dizer... A agência vendeu a passagem aérea. Não foi caso que teve conexão, nada disso, não. Teve extravio de bagagem. Ajuizou ação contra a agência, extravio de bagagem no voo. Aí, o STJ diz, a agência não tem nada a ver com isso, não tem solidariedade. Mas, de um modo geral, há entendimento da solidariedade nessas situações. Tá? Então... Teve um caso até muito triste, gente. Lá na década de 90, foi uma das primeiras vezes que o STJ decidiu sobre isso. Foi uma situação que tinha uma operadora de turismo que vendeu, não sei se foi um pacote, enfim, ou apenas uma hospedagem, e para uma família, e tinha um jovem, e ele resolve, na véspera de Natal, pular na piscina.
Só que a piscina estava vazia, entendeu? Tinha lá, sei lá, 10, 15 centímetros de água, e ele pulou e ficou paraplégico. E entrou com ação. E depois o STJ, depois de muito debate, o STJ entendeu que havia responsabilidade solidária do hotel e da operadora, mas considerou também que ele colaborou com o resultado. Então, é o que a gente chama de culpa concorrente. Mas, do lado dos fornecedores, tanto o hotel quanto a operadora tiveram que arcar com essa indenização. É um julgado lá da década de 90. Os outros julgados, as questões que, de um modo geral, ó, por exemplo, eu tenho um aqui, também peço que os advogados anotem, de solidariedade. Um turista americano vem para o Brasil, contrata numa agência de turismo um transporte de ônibus para Petrópolis, Rio Petrópolis, sofre um acidente. A esposa dele falece e ele fica com uma grave sequela, pelo que eu vi do resumo da decisão. Neste caso aqui, 2022, recurso especial 1766638, também se entendeu que há uma solidariedade. Aí foi colocado solidariedade da agência de turismo, colocou a transportadora, colocou a concessionária da pista, porque parece que, eu não sei o detalhe, que eu vi só o resumo, né? Mas que, em tese, também ficou no o que a gente chama no polo passivo da ação. Aí tem esse julgado, Solange, da ministra Fátima Nancy, que exclui a agência, de 2022. Tem um posterior no sentido contrário, que é do STJ. O STJ seria uma espécie de terceira instância, um tribunal que fica aqui em Brasília, tem 33 juízes, que são chamados de ministros. Ele só julga os casos mais importantes para evitar divergência. Em tese, eles devem proferir decisões para pacificar os assuntos, né? E o que eu observo? Está começando, esse tema era pacífico no sentido da solidariedade, tem esse julgado da ministra Nancy que fala que não tem solidariedade. Em 2023, ou seja, posteriormente, tem um outro julgado que fala da solidariedade, que é do ministro, não anotei aqui, né? É o agravo interno para os advogados, agravo interno no ARESP, parece um idioma estrangeiro, mas são nomenclaturas que vão identificar o processo. Agravo interno no ARESP 27944, de 2023. A agência de turismo responde solidariamente por defeitos na prestação de serviço que integra o pacote. O que vocês podem fazer sobre essa solidariedade? Nada, né? Você não tem que fazer, alterar, o que vocês podem fazer em outras áreas para evitar, vamos dizer assim, insatisfação do consumidor? Clareza na informação. É isso, a palavra-chave, gente, por isso que eu destaquei, informação adequada, clara, não omite nada. Tem um julgado agora de 2019, olha só, que a agência de turismo vendeu algumas passagens e tinha que ter um visto de conexão, e não informou. Foi julgado em 2019, dizendo que a agência tinha responsabilidade, porque ela que vendeu, ela tinha que falar para o consumidor que ele tem um visto, tinha que ter um visto de conexão no Canadá, em 2019, não sei se se mantém essa regra, enfim, né? Então, de novo, é um julgado de 2019, da ministra Nancy também, que fez esse aqui da não solidariedade nesse ponto específico. Então, a palavrinha-chave é informação. Olha só, gente, naquele caso do acidente, a informação ela é importante, primeiro, para o exercício do direito de escolha, como disse o Kenneth, né? Eu escolho, eu quero comparar, eu quero saber o que você me oferece, né? Para eu escolher fornecedor A, B ou C. E ela também tem uma relevância, porque a ausência de informação pode caracterizar o que a gente chama acidente de consumo. Muitos produtos e serviços, eles têm periculosidade.
Por exemplo, a questão de se eu tenho piscina já é uma coisa perigosa. Piscina é perigosa, né? Criança, né, pessoa que não sabe nadar. Então, tem piscina no hotel. Então, o que o hotel tem que fazer? Primeiro, ter os cuidados, né? Informar a profundidade, ter cuidado, se a piscina estava vazia, né? Bloquear essa piscina, evidentemente, né? Fazer informações para que aquilo, que às vezes, por exemplo, nesse caso, se houvesse um dever, eu não sei dos detalhes, mas se houvesse um dever de informação ostensivo, uma segurança total, talvez esse consumidor não teria esse acidente. Só se ele tivesse pulado uma cerca que fala não entra, e provavelmente nem teria a responsabilidade nem do hotel, nem da operadora. Tá? Imaginem turismo não, desculpa, parque de diversões. Aquelas informações que às vezes até a gente assusta, vai entrar num brinquedo com mais emoção, né? Tem que ter informação dos procedimentos de segurança que você tem que utilizar, né? Cinto básico, né? Barra de segurança, né? De forma clara, ostensiva. Para quê? Para que no futuro, se acontecer um acidente, não seja caracterizado o chamado acidente por ausência de informação. Muitas vezes, a análise se houve segurança ou não de um produto ou de um serviço está diretamente relacionada à quantidade de informações que é passada ao consumidor. Então, até para a caracterização do que se denomina acidente de consumo, a informação é extremamente relevante. Então, a informação, gente, que direito, está lá entre direito básico do consumidor, o Kennedy já falava lá, para exercício de escolha, ela também é importante para caracterizar ou não se um serviço perigoso, aí fica mais para o serviço perigoso, foi defeituoso ou não, e se gera a responsabilidade do fornecedor. Tá? Então, gente, assim, para ter oportunidade, para não cansá-los, esta é a minha mensagem, né? O que vocês têm que fazer? Primeiro, empatia. Se coloca do outro lado do balcão. O que você gostaria de saber? Porque, muitas vezes, o que acontece? Como vocês são profissionais da área, vocês têm uma quantidade de informação, vocês presumem que, às vezes, o consumidor tem. E, às vezes, tem que ser muito didático, muito básico, muito feijão com arroz, até de coisas... Fala, não, mas isso é óbvio. Passa a informação. Passa a informação. Sabe aquele consentimento informado que a gente dá em cirurgia, que tem lá, né? Pode adotar esse procedimento, muitas vezes. Principais informações que obtive ao adquirir o pacote, a passagem, o passeio tal. Número 1, isso. 2, isso. 3, isso. Li, entendi, compreendi, conversei. Né? Isso é importante. Vocês já notaram que tem muitos médicos que têm esse cuidado? A gente tem que assinar uns 3, 4 documentos, né, dos riscos e tal. Mesma postura. Claro que o mais importante, gente, só um segundo. O mais importante é a informação verbal, mas é válido, até para um debate judicial depois, fazer o resumo. Não vão fazer, assina aqui. Não, isso é feio, né? Igual a gente passa também, né? Contrato, assina aqui, estou um contrato de 20 páginas, está aqui, não, está tudo bem, está tudo certinho para você, perfeito. Não. Faz um resuminho, traduz aquele resumo ali em 4, 5 pontos, pede para o consumidor assinar, ficou alguma dúvida? Não ficou? Perfeito. Tá bom, gente? Então, era isso que eu queria dizer. Eu vou abrir a palavra para vocês. Qual é o seu nome? O Marcos já quer fazer uma pergunta, mas eu, desde já, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, viu, gente? Uma das minhas perguntas, eu tenho duas até, mas aquela história que o senhor falou da operadora que se responsabilizou solidariamente perante a pessoa que pulou da piscina. Às vezes, o passageiro ele já vem até com a ideia formada. A pessoa que escolheu aquele hotel só pediu auxílio para fazer aquilo ali. Aí, numa situação dessa, essa solidariedade,
a pessoa tem que voltar, tipo, ele tem como processar o hotel depois para deixar de ter o prejuízo por conta dessa situação que aconteceu? Ou não tem o que fazer? Teve prejuízo por ter feito isso e... Não entendi. A sua pergunta é se o consumidor... A operadora, que no fim eu vejo que a operadora não teve culpa, muitas vezes, da pessoa ter pulado na piscina, e isso é mais uma responsabilidade do hotel do que a operadora. Sim, o que a gente percebe. Só que aí a operadora teve que pagar. Mas ela pode, em cima do hotel, e provar, né, na chamada ação regressiva. Isso, num primeiro momento, o que o juiz fala? Ó, vocês dois resolvam aí, vão ter que pagar essa indenização para o consumidor. Num segundo momento, a operadora pode entrar com a ação contra o hotel e falar assim, não vou pagar nada. Né? Por quê? Eu não tive falha nisso aí, eu não tenho como controlar isso. Né? Então, tem esse segundo momento. Né? É quase quando a seguradora paga a indenização para o segurado e depois vai atrás do causador do dano. Né? Tem um monte de ação sobre isso. Né? É mais ou menos a mesma ideia. Tá? Então, existe essa possibilidade. Aí, só uma outra coisa também, a gente faz um contrato, na agência que eu trabalho, com relação a essa coisa que é da pergunta dela, que teve alterações, cancelamento, a gente coloca que é possível isso acontecer. Isso já é o suficiente para não existir essa solidariedade no momento de... Não é suficiente, não estou dizendo para você não tirar a cláusula, não, coloca lá para... deixa lá. Não tira, não. Coloque em negrito, né? Mas não é suficiente, porque tem um... mas é um argumento interessante para a justiça, já que está tendo essa oscilação de entendimento, né? É um argumento interessante, né? E muitas vezes o consumidor ele vai só atrás da companhia aérea, muitas vezes, vocês nem ficam sabendo, né? Mas mantém a cláusula, coloca a cláusula em negrito, em destaque, passa essa informação, porque isso mostra um cuidado. Porque muitas vezes, o que acontece, gente? E aí, de novo, se coloquem na situação de consumidor. Você não pode deixar, muitas vezes, o consumidor quer uma satisfação. Né? E aí ele vai escolher contra quem ele ajuiza a ação, às vezes quem tratou ele mal, na hora da satisfação. Entenderam? Fala assim, isso aqui não... A orientação da agência, esse tema é polêmica, de que... porque para a agência, eu imagino, é muito pesado, né? Ficar arcando com indenização decorrente de... economicamente falando, né? Decorrente de falhas na questão do transporte aéreo, né? Entendeu? Então, assim, mantém a cláusula, avisa e tem uma postura de resolutividade quando houver um problema com o consumidor, se colocar ao lado dele, né? Ainda que, eventualmente, ele depois ajuização contra a agência, né? Enfim, não tem controle muito sobre isso. Mas só para concluir, porque o Código ele tem um princípio que diz que as disposições do Código são normas de ordem pública e não pode ser afastado por contrato. Então, se qualquer cláusula que, em tese, tira um direito que está no Código, ela não tem valor jurídico. Como este tema, pelo jeito, está voltando a ser polêmico, pelo que eu percebo, é interessante ter essa cláusula, sim. Entendeu? Pode ficar à vontade, estou te ouvindo bem. É sobre emissão de passagem aérea. Eu tive uma situação agora recentemente que ele comprou a passagem comigo na agência e todos nós sabemos que durante 24 horas as companhias reembolsam sem ônus, né? A gente passa reembolso para ele. A cliente passou 2 semanas, ela disse, não, mas a lei do consumidor diz que até 7 dias tem que me reembolsar. A companhia aérea não me reembolsa e nós ganhamos 10% de comissão em cima da tarifa. Como que eu me saio de uma situação dessa? Difícil. O artigo 49 fala desses 7 dias, tá? Só complementando, eu consultei a companhia aérea, está bem grande no site da companhia aérea. Regra de cancelamento, até 7 dias antes do embarque, reembolso sem ônus. E eu fiquei como? Até 7 dias antes do Até embarque, 7 dias. A regra, nesse caso aí, era quanto tempo antes? Antes do embarque. Acho que ela ia embarcar um mês depois. Ela comprou a passagem, vamos dizer, na sexta-feira. Foi mais ou menos isso. Na terça-feira, ela me ligou. Não, eu quero cancelamento. Eu disse, olha, cancelamento sem ônus é até 24, e eu informo isso. Porque eu tenho um bordão na minha agência que é o seguinte, o óbvio precisa ser dito. Isso é dito todo dia na agência. O óbvio precisa ser dito. E tem um monte de cardzinho com os informativos. A gente vendeu, manda. Vendeu, é automático já isso. Então, ela recebeu essa informação. Aí passou, foi na sexta, na terça, ela mandou que queria o cancelamento.
Já passou as 24 horas, não posso. Ela ligou na companhia aérea, gravou o que a companhia aérea disse, que até 7 dias antes do embarque, ela tinha o direito do reembolso. Só que a companhia aérea não me reembolsa. A gente sabe disso, né? E aí, o que eu faço? Gente, olha só, essa questão de existência de produto e do serviço, no código, como é que está? Na lei, como é que está? E ela é geral. Quando é que eu posso chegar, compro um produto e desisto? E pego o dinheiro de volta? Uma primeira hipótese é quando a loja te fala isso. Já viram isso? Use 30 dias, até 30 dias pode vir aqui, eu te dou seu dinheiro de volta. Tem isso. Por quê? Uma declaração de vontade de uma loja, de uma empresa aérea, de uma agência de turismo, tem valor jurídico. É como se fosse um contrato. Você compra o produto. Se você se arrependeu não, sem usar, ou você pode até falar usado, enfim, o que você quiser, você faz. Então, essa é a primeira hipótese em que pode o consumidor exigir dinheiro de volta. A segunda hipótese é quando, mas não vai se aplicar a transporte aéreo, é quando o serviço não vai se aplicar nessa forma antecedente. O serviço tem vício, o produto tem um vício. Você comprou o celular, ele não funciona. Diz a lei, artigo 18, você pode trocar, pedir o dinheiro de volta, etc. e tal. Eu não posso, como regra, comprar uma camisa, chegar em casa, não gostei da cor e vou lá. Se ele não prometeu isso, se não tem vício, no Brasil não pode. Uma terceira hipótese que precisa de maior amadurecimento dos tribunais é o artigo, vocês conhecem, é o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que é a compra fora do estabelecimento comercial. Comércio eletrônico, compra online, compra na Amazon, compra, sei lá, qualquer compra, você tem um prazo de 7 dias a receber o produto. Aí, nesse caso, está complicado, porque a empresa está fazendo uma oferta que ela deveria estender aos parceiros dela. Está um problema, realmente, a situação... cabe até em tese, uma ação da agência contra, eventualmente, a empresa aérea. Entendeu? Porque ela está ofertando alguma coisa. Né? Oi? Pois é. Então, é uma situação um pouco complicada isso aí, né? Complicado demais essas coisas Quando tem essas parcerias, todo mundo tem que falar a mesma língua, né, gente? Não dá para cada um falar uma coisa, porque aí realmente gera essa dificuldade. É. É difícil mesmo. Aqui? Ah, tá. E aí depois, né, e como é que está o tempo também, né? Quer o microfone ali? É para os outros ouvirem. Eu estou ouvindo, né? Mas às vezes... Boa tarde. Meu nome é Gilberto Seiji, eu sou de Cuiabá. Eu tenho um caso engraçadíssimo que envolve a defesa do consumidor. Vendemos um pacote para um passageiro para assistir um show de um boi colorido num determinado local brasileiro. Ele saiu da minha cidade, no horário marcado, num voo reservado, e por uma infelicidade desse cidadão, o aeroporto onde ele faria de destino estava fechado por uma intempérie climática. A companhia aérea alternou o voo dele para uma outra localidade, acomodou ele no hotel. Quando o aeroporto abrisse, ele seguiria no próximo voo. Só que não abriu no primeiro dia.
E no destino onde ele ia, ele tinha um barco que ia para essa cidade, uma lancha reservada de passageiros, que saiu no horário correto. E o show dos boi apareceu e foi realizado. Ele comprou um pacote até simpático. Um hotel nessa localidade custa, por 3 dias, R$ 15.000, que só tem aquele hotel. A companhia aérea acomodou ele na outra cidade que o avião pousou, deu assistência a ele, levou ele para... Só que quando ele chegou na cidade de destino, o navio já tinha partido. É. Esse cidadão entrou com ação contra a agência e pediu o reembolso integral de toda a viagem dele para a agência, não pediu para ninguém. E ainda o magistrado deu uma indenização de danos morais só de R$ 10.000 por passageiro. É o problema, eu estou preocupado, o pessoal está ali esperando, né? Vamos encerrar aqui. Eu peço disso, eu até converso aqui com você, mas essa é a questão, só para encerrar, que no turismo, né? Quando a gente faz tudo, tem que estar tudo muito encaixadinho, né? Errou um, vai em cadeia, e é um problema, e aí gera realmente essa questão, mas tem também debate sobre caso fortuito ou força maior, enfim. Gente, eu vou deixar indicado, ó, meu nome está aqui, no Instagram é @Leonardo Roscoe Bessa, tudo junto, tá ali, tem até algumas coisinhas de consumidor, se vocês quiserem acompanhar, e eu quero dizer que foi uma grande satisfação, peço desculpa, né, pelo tempo, o pessoal ali está com razão, né, querendo entrar, e é isso, foi um grande prazer, muito obrigado, viu, gente?